Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para fazermos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no fim desse trimestre e temos aí pela frente as nossas três últimas lições, a lição de número 11, 12 e 13, para encerrarmos esse trimestre maravilhoso, onde aprendemos muito com os reis de Israel, com os profetas do Senhor, pessoas que traziam o recado de Deus para o povo de Israel e que servem também para nós hoje, como nós vimos na maioria das nossas lições. Até aqui estudamos até a lição de número 10 e produzimos muito, porque aprendemos muita coisa importante a respeito disso. Nessas últimas três lições, nós veremos algumas coisas bem objetivas e que também elas fazem parte daquilo que a gente veio estudando lá desde o início. É o tipo um fechamento onde a gente vai poder entender todo esse processo, toda essa distância que foi percorrida entre o estabelecimento da monarquia em Israel e o período dos juízes, o período dos profetas, não é? Até o cativeiro babilônico, que é a nossa última lição, que nós vamos ver no último domingo. E nós vamos aí ter importantes lições, importantes resumos dessas lições para que a gente possa aí crescer mais um pouco e conhecer mais da palavra de Deus. Nós vamos estudar agora, queridos, a lição de número 11, deixando para você que você pode encontrar aqui na nossa descrição do vídeo a página da Comissão Batista Fluminense, onde você vai poder encontrar a nossa revista em formato PDF, a revista Palavra e Vida. A lição número 11, ela trata de as abominações dos gentios, né? Segundo as abominações dos gentios. Todos os pecados cometidos pelo povo de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a destruição de Jerusalém, né, a idolatria sempre foi o pecado mais recorrente. O grande problema do povo de Israel, o que levou o povo de Israel a se distanciar de Deus, o que levou o povo de Israel a se afastar do caminho do Senhor, se afastar dos propósitos, foi a adoração de deuses dos gentios, né? Práticas dos gentios que o povo trouxe para si. O objetivo de Deus era sempre que Israel fosse a referência para os outros povos à volta. E o que ocorreu foi exatamente o contrário. Israel se contaminou da idolatria que estava em volta e abandonou com isso a palavra de Deus, a lei do Senhor, deixando Deus de lado e vivendo de acordo com as suas próprias vontades, seus próprios desejos, vivendo em prostituição, em corrupção, em degradação moral. E essas lições ela vem mostrar isso, né? A idolatria foi um grande problema, porque a idolatria ela trouxe outras consequências para o povo de Israel, outros pecados que foram se acumulando e afastando o povo de Israel de Deus. Isso não acontecia apenas lá, tá bom? Isso não acontecia, isso acontece hoje, no nosso tempo. Tá? A idolatria hoje ela ocorre de maneira diferente, né? É uma idolatria ostentativa, é uma idolatria egocentrista, né? Não é a idolatria voltada para deuses exteriores, mas para o ego e a vaidade, o orgulho e outras coisas mais que são colocadas no lugar dos princípios de Deus e assim trazendo uma falha para nós e recorrente. Nessa lição, nós vamos refletir sobre os erros do povo de Deus no passado e aprenderemos importantes lições para a nossa vida. Primeiro, a apostasia ética. O que o autor nos diz sobre isso? Devemos ter muito cuidado em não subjetivar os valores espirituais e morais universais da palavra de Deus e abraçar valores transitórios deste mundo de escuridão. Certo? O que seria isso?
O que é abandonar os valores eternos de Deus? Princípios que Deus colocou na humanidade ao criá-la, tá? Estabelecidos por Ele e que não podem ser violados. A família, né? A adoração a Deus e somente a Deus. Né? Os princípios morais estabelecidos por Deus para a nossa sobrevivência com dignidade e proximidade com Ele. O abandono do pecado. Nós vivemos um tempo onde existe uma grande subjetivação dos valores do pecado, não é isso? Uma grande subjetivação do pecado. A contemporaneidade, o tempo presente, né, ela luta contra os valores da palavra do Senhor, subvertendo os valores e desejando transformar o certo em errado. Ora, ao estudarmos a palavra de Deus, ou conhecermos a palavra de Deus, e quando nós oramos e praticamos e temos intimidade com Deus, nós somos, pela graça de Deus e pela pessoa do Espírito Santo, nós somos iluminados e podemos viver uma vida com os valores do reino. Nós estamos entendendo o que é certo. Nós vivemos numa sociedade onde o que é certo vira errado, o que é errado vira certo. As pessoas estão subrelativizando os valores do reino. A família não tem mais tanta importância. A família mais não está nos moldes criados por Deus, porque os moldes criados por Deus estão arcaicos, ultrapassados, é de uma mentalidade primitiva, de uma mentalidade caótica, de uma mentalidade atrasada. Tá? São essas as palavras, são esses os termos que a contemporaneidade, o tempo presente, usam para subjetivar os valores do reino, introduzindo na mente daqueles que acompanham e se deixam enganar por isso, se levar por isso, se enganar por isso, botando na mente de que as coisas não são bem como parecem, né? Mas elas são de outra forma, elas evoluem com o tempo. Os princípios do reino de Deus, eles não são transitórios, eles não passam. Eles são princípios eternos, são princípios baseados no caráter de Deus, que são imutáveis e invioláveis, princípios que não mudam, porque foram feitos por Deus e criados e estabelecidos por Deus. Portanto, não são relativos, são objetivos. E eles devem ser seguidos. E a obediência a esses princípios nos mantém quando? Nos mantém perto de Deus, nos mantém andando com o Senhor, nos mantém próximo do Senhor. A gente precisa entender que os princípios e os valores do reino de Deus são invioláveis. Não existe subjetividade com relação ao casamento, ao adultério. Não existe subjetividade contra a fornicação, quanto à prostituição. Não existe, não existe. Esses valores são invioláveis, são valores do reino. E quem quer estar junto com Deus, quem quer estar próximo de Deus, quem quer ter uma vida com Deus e andar no caminho do Senhor, não pode abrir mão desses valores, não pode subrelativizar, não pode relativizar, não pode subvalorizar os valores do reino. Eles precisam ser seguidos conforme foram estabelecidos pelo Pai que está no céu. Eles não podem ser violados. Tá? Hoje vivemos um tempo em que a palavra de Deus é combatida, é relativizada e, infelizmente, isso distancia o homem de Deus e não aproxima. Você não pode viver uma vida cristã se você está distante de Deus. Você não pode viver uma vida cristã se você está longe de Cristo, se você não tem intimidade com Cristo, se você não vive uma vida que Cristo preparou para você. Então, você não pode viver uma vida assim. Isso leva o quê? Isso leva ao segundo tópico da nossa lição, que é o quê? Uma corrupção generalizada. O que o autor nos diz sobre isso? Em decorrência da degradação espiritual da nação de Israel, a corrupção se tornou generalizada em todas as esferas da sociedade. Ou seja,
o pecado, ele foi o pecado da idolatria, o pecado da prostituição cultural, o pecado da subjetivação dos valores do reino, foi o quê? Foi transformando o sistema e houve uma corrupção generalizada. Né? Corrupção, ela não se atém ao fato do roubo do dinheiro público, não. A corrupção é a corrupção do caráter, corrupção da moral. E tudo que é corrupção da moral é pecado. Está longe de Cristo, está longe de Deus. E o povo de Israel, ele acabou corrompendo todo o sistema da sociedade. Começou corrompendo os reis, os poderosos, foi corrompendo o sistema religioso, o sistema político, e chegou a corromper todo o povo. Então, Israel era uma nação generalizadamente corrupta. Ela se tornou uma nação generalizadamente corrupta. O que é? Todo o povo se corrompeu. Todos os sistemas da sociedade, todas as esferas da sociedade, tudo aquilo que compõe a sociedade estava corrompido, não tinha mais a sua função natural. Tudo aquilo que foi projetado por Deus para o povo de Israel caiu por terra. Todo aquele conselho de Moisés, todo aquele conselho de Josué, toda aquela briga para poder se manter perto, a construção do templo, o povo tendo que ir ao templo para adorar ao Senhor, tudo isso acabou, tudo isso caiu por terra. O povo se largou, foi se prostituir, foi adorar deuses pagãos, foi queimar filho no fogo, foi fazer tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta. Por quê? Porque os valores do reino foram subvalorizados, foram relativizados. E quando há essa relativização, vem aí a degradação moral, vem a corrupção generalizada e toma conta da sociedade. Aí o autor ele enfatiza aqui o texto de 2 Reis 17:17, que diz assim: venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. E isso nos mostra quanta corrupção entre os homens é uma ofensa a Deus. Tá? Você deturpa, você perverte aquilo que Deus criou, você destrói, você insere naquilo que Deus criou algo que não é natural do projeto de Deus, você deturpa, você perverte, você destrói por completo aquele projeto inicial de Deus, aquele propósito que Deus tinha para o seu povo. E isso traz outras consequências, Isso é uma ofensa a Deus. Uma ofensa a Deus, nós vimos que Deus não quer o nosso mal, Deus não age diretamente para nos punir, mas quando nós estamos distantes dele, nós vimos nas lições anteriores, quando nós estamos distantes dele, nós sofremos as consequências dessa distância. Porque estar distante de Deus não é bom, estar distante de Deus é ruim. Estar distante de Deus traz o mal para a sua vida. Traz o mal para a sua vida. Venderam-se, negociaram a sua vida, o seu valor, os seus princípios, a sua moral, jogaram fora. Como servos do Senhor, devemos ser intransigentes contra a mentira em nossa vida e nos nossos negócios. Não podemos viver uma vida de mentira, não podemos fazer negociatas, não podemos fazer aquilo que é errado, não podemos mentir, viver de mentira. Não podemos. Precisamos viver uma vida séria, uma vida baseada na verdade, uma vida baseada no direito, no que é correto, no que é estabelecido por Deus. Não podemos viver uma vida de santo na igreja e de pecador na vida secular. Eu volto a repetir, já disse isso várias vezes para algumas de minhas ovelhas. Não existe vida secular e vida cristã. Existe vida espiritual, vida cristã o tempo todo. Nós somos servos de Cristo, então não podemos estar variando, ter uma conduta no meio do povo de Deus, no meio da igreja e no meio da sociedade, no meu negócio, nas minhas coisas, ter uma conduta completamente diferente e que viola os princípios estabelecidos por Deus. Não podemos. Temos que viver na verdade, não podemos viver uma vida de mentira, temos que ser intransigentes. Não podemos tolerar a mentira na nossa vida, nos nossos negócios. Pastor, nunca vou pecar, será possível, sendo pecador? Pode acontecer,
Mas o servo de Deus não procura a mentira e não convive facilmente e à vontade com a mentira. Ele detesta a mentira. Em algum momento ele pode até cair, ele pode até errar, mas ele não vive para isso, ele não convive com a mentira, ele não se acostuma com a mentira, ele não tolera a mentira, ele é transigente com a mentira. A autoridade espiritual de um servo do Senhor sempre vem acompanhada de sua autoridade moral. Quem mente não tem moral. Quem vive uma vida de mentira não tem moral. Quem viola os valores de Deus, quem derruba o valor de Deus e quem é moralmente incorreto, não tem autoridade espiritual. Não tem. Não é que a moral estabelece a autoridade espiritual, mas a autoridade espiritual ela é refletida através da sua moral, através da sua conduta moral, sim, na sociedade, vivendo aquilo que é certo, até quando a sociedade diz que é errado, mas baseado nos valores de Deus, nos valores do Senhor. O testemunho cristão é a pregação de Deus através de nossas vidas, ou seja, as nossas vidas têm que refletir o Evangelho. As bem-aventuranças lá de Mateus capítulo 5, todos os ensinos de Jesus, todos os ensinos dos apóstolos, eles têm que estar refletidos na nossa conduta, na nossa postura. A gente precisa ter uma postura moral e ética preservada, íntegra. Tem que ser perfeito? Não tem que ser perfeito, mas tem que buscar a perfeição em Cristo Jesus. Eu tenho que procurar a maturidade espiritual em Cristo Jesus. Não posso ver como o povo de Israel degradado, não posso ver como os escribas e fariseus do tempo de Jesus que impunham um jugo pesado sobre o povo e faziam coisas completamente diferentes, erradas e equivocadas no interior dos seus lares, não cumprindo o que era a palavra de Deus e ensinando errado o povo. Nós não podemos viver assim, não. Nosso testemunho fala por nós, a maneira como nós nos conduzimos na sociedade, diz se nós somos cristãos, servos verdadeiros de Cristo ou não. E o povo falhou nisso. O povo falhou nisso, o povo se corrompeu, deixou levar. E quando o povo se corrompeu, eu estou falando aqui, o último elemento que mostra a triste história da decadência e queda dos reinos de Israel e de Judá, que é decorrente dos primeiros elementos já mencionados, é a perda da relevância. Pois é, quando você viola os valores do reino, quando você derruba os valores do reino, quando você despreza os valores do reino, aquilo que Deus estabeleceu, quando você faz isso, você perde a sua relevância. Você perde a sua importância no reino de Deus, a razão de você existir, na verdade. Não é? Porque como servo de Cristo, a vida é pregar o Evangelho, seja oralmente e principalmente com o nosso testemunho, através da nossa conduta moral, demonstrando a autoridade espiritual que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Essa deve ser a nossa conduta. Quando nós subrelativamos os valores do reino e nos corrompemos, nós, como Igreja de Jesus, perdemos a nossa relevância. Nós não temos autoridade para cumprir a nossa missão, nós não temos autoridade para pregar o Evangelho. Ninguém vai se corromper porque a sua vida espelha o contrário daquilo que você está pregando. E a Igreja de Jesus, ela passa a ser um clube festivo. Em alguns lugares aí com um apresentador de auditório e uma banda legal. O culto passa a se tornar um programa de auditório sem nenhum valor espiritual, sem nenhuma autoridade espiritual, sem a presença de Cristo no meio do seu povo. Uma demagogia, uma hipocrisia. E aí, quando você vai pregar a palavra lá de fora, você não tem moral, você não tem autoridade espiritual para falar do amor de Deus e da misericórdia de Deus, porque sua vida ela não está, ela está corrompida. E quando ela está corrompida, queridos, quando a igreja de Deus, de Cristo se corrompe, ela não tem autoridade espiritual para cumprir a sua missão. E quando ela não tem autoridade espiritual para cumprir a sua missão, ela perde a sua relevância, ou seja, ela perde
a sua razão de ser igreja, ela perde a sua razão de existir nos propósitos de Deus. E aí a gente vai ver mais na frente como é que acabou o reino de Israel, né? Vai ver mais na frente como que acabou, em que situação acabou o reino de Israel. A gente vai ver mais na frente. Não foi boa. Isso é a igreja de Jesus. Ela não cumpre o seu propósito, ela não atende a sua finalidade, ela não tem autoridade espiritual para caminhar porque está corrompida através de uma idolatria contemporânea e subjetiva que relativiza os valores do reino. Ela perde a sua relevância na sociedade, ela perde a sua importância, ela perde sua razão de existir, e eu diria até deixa de ser igreja, deixa de ser povo de Deus, porque ela perdeu a sua função. Deus não está presente no meio do seu povo, tá? Agora, a gente vai ver depois que Deus, apesar disso, não abandona o seu povo. É o povo que abandona Deus. Deus não abandona jamais o seu povo. Por seguirem as próprias vaidades, tornaram-se vãos e irrelevantes. A igreja de Jesus não é lugar de vaidade, não é lugar de buscar a glória própria. A glória que se busca na igreja é a glória de Cristo Jesus e não a nossa. Não a minha, não a sua, não do pessoal da música, não do pessoal da coreografia, não do pessoal do ministério infantil, não do ministério. A igreja tem um objetivo. O único objetivo da igreja é louvar e engrandecer o nome do Senhor, e pregar e fazer discípulos para Jesus. É esse. Mas para isso a gente precisa de autoridade moral. E a gente só tem autoridade moral quando a gente não se corrompe, quando a gente não anda igual aos gentios, quando a gente é diferente. A igreja de Jesus, ela é diferente, ela é chamada para ser diferente. Se você ler lá Mateus 16, 24 ao 27, você vai ver que Jesus chama você para ser diferente e não igual. Não igual. Podemos aprender aqui o quê? Que o que torna o povo de Deus relevante é a obediência ao Senhor. Quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós estamos caminhando no caminho do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós somos relevantes. Quando não, nós perdemos a nossa relevância e a nossa importância é nula. Como o povo de Israel era um povo relevante e se tornou um povo vão, um povo nulo, um povo inútil, não é? Que ofendeu a Deus, que se separou de Deus e perdeu a sua relevância. Não é? A grandeza de Deus, que era exibida através da vitória do povo, através da conduta do povo, através da manifestação do povo, ela deixou de existir porque o povo abandonou Deus e foi para as práticas ali pagãs. Nações que perseguiram os cristãos ao longo do tempo só fizeram isso porque a mensagem ela era contraditória à prática do mundo. Ela confronta. Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Né? Nos constrange. Deus é oposto ao pecado. E quando Deus é confrontado, quando o povo, o homem é confrontado à luz de Deus, ele tem vergonha do seu pecado. Todo cristão ele é perseguido por isso, porque ele brilha a luz de Cristo. E os povos perseguiam o povo de Deus por causa do testemunho cristão que confrontava as suas práticas erradas. Quando deixamos de ser perseguidos pelas forças contrárias, é porque já nos acostumamos com elas. Não vão mais nos perseguir quando a gente deixar de servir. Né? Quando a gente deixar de servir, quando tudo ficar legal, quando tudo for subjetivo, quando tudo for relativo, não tem mais perseguição. Mas também nós já não temos mais relevância nenhuma. A gente não tem o que mostrar. A gente não tem a autoridade de Deus para mostrar a nada a ninguém. A relevância do reino, a relevância do povo de Deus, a relevância da igreja de Jesus, ela se conquista com a autoridade do céu. Lembre-se disso, a autoridade do céu. Esta autoridade é o que nos torna cristãos relevantes, cristãos importantes, em um mundo submerso pela vaidade
e completamente vão. Completamente vão. Nós somos relevantes quando nós obedecemos o Senhor. Quando nós obedecemos o Senhor, nós temos a relevância. Nós conquistamos essa relevância com autoridade vinda de Deus, com autoridade vinda do céu. Concluindo, queridos, que o nosso Deus nos ajude e a não abandonarmos o que é correto, não pervertermos a justiça de Deus e jamais nos tornarmos irrelevantes nesse mundo, sem utilidade, uma igreja inútil, uma igreja que não tem finalidade de existir. Que possamos ser luz e sal para iluminar e curar esse mundo perdido com a palavra da salvação. Para ter autoridade para pregar a palavra de salvação, a gente tem que estar aí iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Pensar e agir. Você consegue perceber o quanto a degradação moral pode levar a uma pessoa à ruína? Sociedades inteiras. Se você for estudar história, você vai ver que sociedades inteiras ruíram e perderam o seu poder, sua influência, sua relevância por causa da perversão, por causa da sua degradação moral. Aconteceu com Roma, aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Pérsia, todas as grandes nações que tomaram forma do poder, que se degradaram por causa da sua prostituição moral, as suas ruínas, foram à ruína, deixaram a sua existência. Diante da sensação de injustiça, pode alguém se sentir motivado a cumprir, ser honesto? Ah, todo mundo faz, todo mundo erra, todo mundo. Eu vou ficar fazendo diferente? Vai, você vai. Se você for um servo do Senhor, você vai. O que podemos fazer como cristãos? Dar exemplo, dar testemunho, dizer que é possível ser honesto, é possível servir a Deus, é possível andar com Deus e ter uma vida moral ilibada, mesmo sendo pecadores, arrependidos no sangue de Jesus. Você consegue perceber como muitos cristãos têm perdido a relevância por se associarem às práticas do mundo? Você tem percebido? Cristãos valorosos que têm manchado o nome do Evangelho por causa da sua conduta corrupta, da sua conduta degradante, da sua incapacidade moral? Você tem percebido isso? Não podemos nos distanciar de Deus, não podemos agir e andar segundo a abominação dos gentios. Precisamos andar assim sempre, no propósito, no caminho e nos valores do reino de Deus. Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo domingo, com a graça de Deus.